Bom dia, pessoal. Passando, para a gente concluir a nossa explicação da aula passada, a gente estava falando aí, da sistema da nomenclatura, pessoal. Então, a nomenclatura, ele é um nome científico das espécies chamado de binominal, ou seja, tem dois nomes, Os termos escritos eles são em latim, destacado do texto, em negrito ou itálico, para poder identificar essas espécies. E aí nós falamos lá de toda a classificação, e hoje a gente vai falar especificamente dos reinos. Os reinos, pessoal, eles são divididos em 5 partes, reúnem todos os seres vivos. E quais são essas 5 partes, pessoal? Nós temos o fungo, aliás, antes nós temos o monera, que estão aí todas as bactérias e árqueas. Nós vamos estudar o que são árqueas, os protistas, algas e protozoários, Vamos estudar também. Fungos, esses nomes diferentes, pessoal, porque são em latim, tá? Fungos é o mesmo que fungos, o animalia, os animais, e o plantae são as plantas. E aqui estão algumas características, desses seres vivos que compõem esses reinos. O primeiro deles, o monera, Estão aí os seres unicelulares, ou seja, de uma única célula, são chamados de procariotos. Podem ser autotróficos ou heterotróficos, ou seja, pode produzir o seu próprio alimento ou não. Os protistas são unicelulares ou pluricelulares também, pode ter uma célula ou várias. São eucariotos e autotróficos também, ou heterotróficos. Temos o fungo, também nas mesmas características. E o plantae, pessoal, o plantae, olha como os chineses são inteligentes, pessoal? Assim como eles podem causar uma pandemia, como a mídia vem falando, eles podem também ser bastante inteligentes a tal ponto, de fazer esses experimentos aí meio malucos, Vamos pular aqui um pouquinho, pessoal. Vamos lá para a página falar dos moneras. Quem são os moneras? Moneras são seres unicelulares, procariotos, E dentro dessa classificação, dentro desse domínio, estão aí as árqueas. Onde que vivem as árqueas, pessoal? Olha aqui na imagem, locais inóspitos, onde quase ninguém sobrevive, e lá estão elas, São condições extremas, pântano, salina, onde a disponibilidade de oxigênio é baixíssima. Então lá que as árqueas conseguem sobreviver. Então as árqueas são procariotas, assim como as bactérias, só que as árqueas elas conseguem sobreviver em locais bem menos habitáveis, a composição genética dela é diferente. E as bactérias são encontradas em diversos ambientes, elas podem ser parasitas ou de vida livre no solo, água doce, água salgada, etc. e tal. Há bactérias boas também, pessoal. As bactérias que vivem dentro do nosso organismo, por exemplo, são as chamadas microbiotas, fazem parte da nossa microbiotas, Elas precisam fazer essa interação dentro do nosso intestino, então vai ser benéfico para ela e benéfico para nós, seres vivos, porque tem algum tipo de alimento que o nosso organismo ele não consegue retirar os nutrientes, eles precisam dessas bactérias, Elas são benéficas, Elas retiram o alimento delas e ajudam na produção dos nossos. E continuando, pessoal, as bactérias têm as patogênicas, que podem causar diversas doenças, Mas as bactérias elas também têm alguma utilidade, elas são desenvolvidas em vacinas, enquanto outras só podem ser tratadas como antibiótico. A origem do nome vacina, pessoal, está relacionado a vacas, O primeiro estudioso que criou as vacinas, ele retirou aí da material genético da vaca, por isso que esse nome é vacina. Depois a gente vai estudar melhor essa curiosidade. E aqui essa pesquisadora está tirando essas bactérias decompositoras, ou seja, participa do processo de decomposição orgânica, como folha, organismos mortos em fezes, Elas vão ser estudadas aqui
E elas inclusive fazem parte da cadeia alimentar. Ok, pessoal? Então por hoje, né, a gente já falou bastante aí de vírus, bactéria e dos reinos, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa atividade. E aí agora a gente vai entender melhor, né, a função dessas bactérias no nosso organismo, lá na página 51. Olha aí, pessoal, a estrutura dessas bactérias. Aqui nós temos a imagem de 5, né? Nós temos 5 grupos aqui. São os cocos, nessas bactérias arredondadas. Os streptococos, tem esse desenho aqui diferente. O bacilo, que são essas que estão dentro dos iogurtes, pessoal, inclusive, né? Tem pessoas que fabricam iogurte em casa, então são os bacilos. Já ouviram falar nos lactobacilos, né? Ele tem a forma de bastonetes, fazem parte da nossa microbiota, vive no nosso intestino também, pessoal. O espirilo, né, tem essa forma espirilada aqui, ó, tá vendo? E já o vibrião, né, esse causa uma doença muito grave também, pessoal. Aqui tem a estrutura da bactéria. Ele é formado por parede bacteriana, DNA, membrana plasmática e citoplasma. É bem simples, né? Não tem muita coisa não. E a reprodução da bactéria, pessoal, na página seguinte, ó, ela é por divisão binária, ou seja, ela vai se repartindo e se reparte rapidamente, por isso que uma bactéria ela pode se proliferar rápido, né? Inclusive, né, junto com os vírus. E a bactéria na cadeia alimentar, elas são autotróficas, são parasitas, podem decompor parasitas também, então elas fazem parte lá da cadeia alimentar que a gente estudou lá no início. Podem ser fotossintetizantes, ou seja, podem fazer fotossíntese, ou autotróficas quimiosintetizantes, né? É um outro tipo de respiração. Pode ser patogênica, ou seja, causar mal às pessoas também, pessoal. Seguindo, pessoal, próxima página, como que é a reprodução viral, né? Ou a chamada virose. Virose, né? Reprodução de vírus, né? É praxe, né? Segundo parágrafo, os vírus causam doenças ou infecções chamadas de virose. Podem parasitar animais, plantas e outros organismos, pessoal. Então, as doenças causadas por vírus são essas aqui, ó. Cachumba, rubéola, raiva, sarampo, hepatite infecciosa, dengue, gripe, resfriado, poliomielite, herpes e febre amarela e a AIDS. Depois tem até um mnemônicozinho para a gente gravar essas doenças que eu vou passar para vocês, tá? Super fácil. A imagem aqui do microscópio, vírus invadindo a bactéria, tá vendo, pessoal? Uma bactéria, o vírus invadindo, olha como ele começa a depositar o material genético e olha como é rápida a multiplicação. Por isso que a gente fica resfriado tão rápido. Se alguém der um espirro, né, então é rápido a multiplicação desses vírus. A vacinação, pessoal, para algumas viroses já existem, muitas delas, e outras não, inclusive essa aí da Covid, né? Então a Covid ainda não tem vacina, ela está sendo estudada. A varíola, pessoal, é uma doença viral muito grave, ela é causada por um vírus que causou surtos no Brasil e em outros países. E os chineses, pessoal, muito tempo antes da invenção da vacina, trituravam cascas de ferida de varíola e sopravam por vários, através de um cano de bambu, nas narinas das crianças. Qual o intuito disso, pessoal? Muitas das crianças que recebiam esse tratamento ficavam protegidas. Então, os vírus atenuados, pessoal, eles têm essa função, né, de produzir uma vacina e imunizar.